Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 2. Coloca no telão atualizada, por favor, versão atualizada, por favor. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto da palavra de Deus, em Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, e versículo 2 a seguir, diz o seguinte: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa hoje. Ele desceu depressa e recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Não vou pregar uma pregação expositiva sobre Zaqueu, inclusive nós já tivemos aqui há poucos meses, nós pregamos sobre, quando pregamos sobre recomeços, pregamos sobre Zaqueu, mas eu quero pregar hoje, irmãos, falar algo que tem me inquietado muito o meu coração, não que é uma inquietação nova, mas que tem momento na vida da gente que há inquietações que ficam mais latentes, e a gente fica, de alguma forma, preocupado com algumas coisas, e quer, de alguma forma, pedir: Deus, me usa para trazer uma palavra aos irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse momento aqui de pregação é o momento em que Deus fala contigo, é o momento em que Deus nos orienta, em que Deus trabalha nas nossas vidas, em que nós, quando a gente se propõe a andar de uma forma diferente na presença de Deus, é a partir da palavra de Deus. E o que me inquieta o coração é a questão da forma em que hoje nós estamos vendo o Evangelho, da forma em que nós estamos fazendo do Evangelho. Não estou dizendo que o Evangelho vai deixar de ser o que ele é por causa da forma que você vê. Ele vai continuar sendo o Evangelho de poder, amém? O Evangelho que liberta, mas você vai deixar de viver o que o Evangelho é. Então a questão aqui não é que o Evangelho vai deixar de ser quem ele é, a questão aqui não é que Jesus vai deixar de ser quem ele é, que Deus vai deixar de ser quem ele é, mas é que você vai deixar de ser quem era para você ser na presença de Deus. Quando eu falo do Evangelho, o Evangelho genuíno, ele deixa marcas. O Evangelho genuíno, ele transforma. E o que é o Evangelho para nós hoje? O Evangelho para nós hoje virou, para muita gente, o Evangelho de simpatizantes. O Evangelho de pessoas que realmente creem que o Evangelho é real. E se me permitem usar um pensamento meu, não estou dizendo que Deus está me mostrando, que eu tenho visto, claro, meditando na palavra de Deus, e tem sido uma grande estratégia do diabo que tem feito pessoas se perderem dentro da igreja. Você está achando que o diabo hoje está fazendo pessoas se perderem somente fora da igreja?
E quando eu digo isso, arremete o meu pensamento ao que o próprio C.S. Lewis escreveu uma obra em 1945, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Todo mundo que conhece C.S. Lewis, você vai saber quem ele é a partir daquela Crônicas de Nárnia, que foi obras escritas por ele, que transformou filme pela Disney, que literalmente era referência ao domínio de Jesus, Jesus como leão, aquele leão que morre, mas aquele que ressuscita, que morre no lugar de alguém. Então, C.S. Lewis, ele sempre trabalhou com essa mentalidade metafórica ou poética, e nesta obra, ele fala isso, ele fala o quê? Eu vou condensar, acho que já falei em outras ocasiões, é que mostrando que essa realidade do mundo espiritual, que o diabo ele tem estratégia para tentar os crentes. E ele vai trazer uma realidade dizendo que um jovem aprendiz da tentação, olha, ele até cria uma escola da tentação que um demônio lá forma, mas ele começa a pegar conselhos com seu tio, que era um demônio, que era um diabo mentor. Isso é só ilustração, tá irmão? Mas o escopo é a realidade. E eles começam a trocar cartas. O tio aconselhando o seu sobrinho, e o sobrinho, a missão do sobrinho era tentar um jovem cristão, era desviar um jovem cristão. Agora eu resumo que eram 35 cartas divididas entre eles. Eu vou aqui dar uma síntese para você entender, para encaixar o que eu quero pregar hoje. Que ele aconselhava o sobrinho dele o seguinte: meu sobrinho, para de ficar amedrontando crente, já passou o tempo de ficar ameaçando crente. Porque quando você ameaça o crente de morrer, de morte, ele vai orar. Ele vai para a igreja, vai humilhar, vai para o culto de oração. E quando ele vai para o culto de oração, Jesus vai ouvir ele. Aí Jesus vai derramar o poder nele, e nós vamos poder vir amigo dele. Começa a dar as mãos dele. Começa a influenciá-lo. Começa a fazer ele virar um murmurador na igreja. Comece a esparramar conversas dentro da igreja. Comece a instruí-lo a inverter valores, mas dentro da igreja. Quando eu conheci essa obra, ou seja, lá no final da Segunda Guerra Mundial, é uma voz tão moderna, que hoje eu vejo, irmãos, tanta coisa séria acontecendo no nosso meio. Falta de temor. Pessoas não estão temendo mais a Deus não, irmão. Não está tendo temor mais de Deus. E hoje, infelizmente, não estou falando que é por causa de roupa, de vestimenta. Não estou falando que de uso e costume de igreja. Eu estou falando que hoje a gente não está sabendo mais quem é crente e quem não é. Coisas estão virando coisa muito normal. Por que eu peguei a vida de Zaqueu? Eu vou parar um pouquinho o desabafo aqui para não entrar na pregação, né? Por que eu entro na vida de Zaqueu? Porque quando eu vejo o evangelho na Bíblia, é um evangelho que transforma o homem. É um evangelho que muda o homem. É um evangelho que mostra para ele que há o lado de lá e o lado de cá. Não tem como ficar dos dois lados. Não é de muito tempo, pelo menos da minha juventude, meu irmão, era muito claro o que era ser cristão. Cristão era rechaçado em todos os lugares, na escola, porque ele era cristão. No serviço, ele era reprimido, por quê? Porque ele tinha um posicionamento radical. Quando eu digo um posicionamento radical, e aqui é outra palavra que desgastou-se na nossa realidade, porque radical não é aquele crente que fala assim, vermelho é pomba gira. Já ouviram isso, né? Batom, não é isso, esse é radical. Né, irmã? A irmã está de vermelho aqui, não, tá? A mãe da maior, né, mano? Pode ficar quieta aí mesmo, não tem nada a ver. Não é esse radicalismo isso é fundamentalismo. O radicalismo que eu estou dizendo é gente que vive na raiz da palavra, meu irmão. É gente que vai agir, ele vai na palavra. É gente que vai assinar um negócio, vai na palavra. É gente que vai dar um passo, coloca Deus em primeiro lugar. Por isso, mas hoje, parece que
As pessoas que estão entrando na igreja, parece que está tudo liberado, que pode fazer as coisas e ser crente normal. Meu irmão, você pode ficar na igreja onde você quiser, mas para você ir para o céu, eu vou te falar. Para você ir para o céu, com esse pecado nas costas, você não vai. Tem crente aqui ainda? Eu pego a vida de Zaqueu e eu vejo que a Bíblia fala, principalmente em Lucas capítulo 3 e versículo 7, diz que o arrependimento verdadeiro é o arrependimento que há frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Eu não sou como eu era mais. De vez em quando eu escuto alguns irmãos falarem assim, sabe quando o povo de Israel tinha saído do Egito, passado o Mar Vermelho, e veio o problema, eles começaram a sentir o gosto da cebola do Egito na boca, com saudade da cebola, com saudade da comida. Tem crente que sente o gosto da cebola do mundo até hoje, sabe como? Ah, se eu fosse do mundo. Se eu fosse... Meu irmão, você tinha que ter vergonha do seu passado. Não tem esse negócio, se eu for, não, meu irmão, isso é saudade. Isso é saudade de lá, parece que lá você estava liberado. Não, hoje a Bíblia não fala que você é escravo, hoje você é livre. Ontem, o diabo te dominava, pegava você e fazia você fazer atrocidades, fazia você fazer coisas que são até, nem precisa de narrá-las aqui, é até melhor nem narrar o que o diabo fazia. Hoje, o diabo vem para tentar você levar aqui, você vira para ele e fala assim, não, Satanás, eu não sou escravo seu mais. Hoje eu pertenço a Jesus, hoje eu faço as coisas de Deus. Zaqueu aqui teve fruto de arrependimento, porque era um homem, e mostra a coisa tão clara aqui, que é um homem que desce da árvore, um homem que quando sobe na árvore era um ladrão, irmão, era ali, não tem outra expressão para Zaqueu, ele era um ladrão. E ele usava da sua posição para arrecadar dinheiro, para ficar rico. Quando ele sobe, ele vê Jesus, aquele homem gera nele uma fé verdadeira, uma fé de seguir Jesus, uma fé de discípulo, uma fé de quê? De quê? Não, eu quero ser igual a Jesus. E Jesus vê aquele homem lá em cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Meu irmão, quando você fala assim, eu creio que tinha gente em diversos ambientes para ver Jesus, porque se Zaqueu estava tendo dificuldade, muita gente queria ver Jesus, muita gente estava pendurada em muito lugar, mas Jesus viu fé naquele homem. Você me pergunta, como que a fé de Zaqueu foi gerada? Eu não sei, eu só sei que ele subiu lá em cima, ele virou crente. Eu só sei que Deus pegou ele em cima do sicômoro. Mas o que aconteceu? Quando ele desce, é aí que é interessante, que quando ele desce da árvore, muita gente começa a virar e dizer o seguinte, aí ó, será que ele não sabe que esse homem é ladrão não? Esse homem faz isso, faz aquilo. Jesus não defende Zaqueu hora nenhuma Jesus defende Zaqueu. Zaqueu que se levanta e diz, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Qual que era o Deus da vida de Zaqueu? Qual que era o Deus da vida de Zaqueu? Ele já foi direto, que o dinheiro que era o Deus da vida dele, já foi direto no dinheiro e falou assim, eu dou metade dos meus bens para o pobre. E se alguém eu defraudei alguma coisa, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Mas pastor, necessariamente eu tenho que dar dinheiro? Não, não é dinheiro, porque o dinheiro era a divindade do coração de Zaqueu. E ele exatamente quando ele encontra com Jesus, quando ele tem um encontro verdadeiro com o Evangelho se revela na vida dele como fruto o quê? O Deus que você carregava no seu coração, você não carrega mais. Tem pessoas que carregam Deus no coração que é da área da sexualidade, desvio de sexualidade. Tem pessoas que carregam que é a sua própria ira, a ira que comanda ele.
Tem pessoas que, infelizmente, são a própria família. Tem família de gente que é mais do que Deus. Quando se converte, a primeira coisa que a conversão da pessoa faz ele abrir mão é da divindade que comanda o coração dele. É entender o seguinte: não é a minha vontade, é a vontade de Deus. O evangelho que produz fruto é um evangelho que que mostra uma mudança de rota, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. E aí, quando eu entro nessa mudança de comportamento, aí eu venho logo para dizer aos crentes: quem é crente aqui na igreja, diga glória a Deus. As primeiras pessoas que demonstram para aqueles que chegam na igreja o que é ser crente é quem é crente. A comunidade cristã, você da comunidade cristã, você não sabe o peso que você tem na vida de um novo convertido, na vida de uma pessoa que recebe Jesus como Salvador. Você não sabe o peso que você exerce na vida dela. Por quê? Porque a princípio a Bíblia que ela está lendo é a sua vida. Vendo você orar, vendo você falar de Deus, vendo você se consagrar, vendo o seu testemunho, vendo o que Deus fez na sua vida. E quando a gente demonstra na nossa vida frutos de arrependimento, nós começamos a revelar o verdadeiro evangelho. Queridos, nessa noite eu até vou parar por aqui, porque eu quero nessa noite dizer para vocês aqui em poucas palavras: viver um evangelho vivo é ter uma vida diferente, é ter uma vida transformada, é ter uma vida, porque Jesus se encontrou com todo tipo de gente. Jesus se encontrava com prostitutas, com pessoas à margem do caminho, mas Jesus dizia duas palavras para elas em uma frase só: perdoados são os seus pecados, vai e não peques mais. E teve ocasiões que Jesus falou até com alguém: e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Está entendendo? Sabe o que é isso, irmãos? Eu vejo que o mundo hoje está virando uma panela de pressão. E quem está mais para o lado de lá do que para o lado de cá não vai resistir. E quem está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, a figueira vai balançar, meu irmão, você vai cair. O que eu prego aqui hoje não é para te dar um estímulo para sair da igreja, para te dar um estímulo para virar crente, para que gere temor no seu coração, para que o temor de Deus volte ao seu coração, para que a sua intimidade com Deus volte novamente, para que a sua vida com Deus volte novamente. E pode ter pessoas aqui que estão distantes de Jesus, e a minha palavra para você é a seguinte: é tempo de nos levantarmos, é tempo de dizer: Jesus, faça de mim de novo aquele que o Senhor me chamou, faça de mim de novo um homem e a mulher que o Senhor me chamou. Por quê? Porque aqui arremete a vida do filho pródigo. A vida do filho pródigo mostra o que é fruto de arrependimento. Primeiro, ele lembrou de quem ele era filho. Primeiro ele lembrou de quem ele era filho, ele lembrou que ele tinha um pai, mas ele não voltou exigindo coisas, ele não voltou exigindo espaço, ele só voltou para ficar perto do pai, mesmo sendo como escravo, mesmo sendo como um qualquer, mas ele queria estar perto do pai. Mas quando ele voltou, meu irmão, o evangelho é um evangelho que transforma, mas é um evangelho que justifica. É um evangelho que quando o filho voltou para ser um escravo, o pai dele virou para ele e falou: eu quero que vocês façam uma festa, porque esse meu filho que estava morto, ele voltou a viver novamente. Sabe o que é o evangelho? O evangelho é o que Deus vai fazer com você aqui nessa noite. Vai te pegar você no monturo, no pecado, no esgoto, e vai te colocar como filho novamente. Vai te honrar como filho novamente. O evangelho é isso. Mas não tem como viver na casa do pai e mexer com porcos ao mesmo tempo.
Não tem como viver com o pai e viver com meretrizes ao mesmo tempo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque são dois lados opostos. O pai está de um lado. Viver com o pai está de um lado. Viver com meretrizes e viver em chiqueiro está no outro lado. O filho pródigo falou assim: para que eu estou aqui no chiqueiro? Eu tenho um pai. Eu estou querendo dividir comida com porcos. Meu irmão, que estado lastimável que o pecado deixa homens e mulheres. Espiritualmente falando, você está num chiqueiro. Espiritualmente falando, você está dividindo comida com porcos. Ouça a voz do Pai falar com você que você está aí porque você quer. Porque o Pai te espera. O Pai te espera. O Evangelho é transformação de vida, mas o Evangelho também é exaltação. E eu tenho uma palavra para muitas pessoas aqui hoje. Deus vai fazer coisa na sua vida que você nunca imagina que Ele poderia fazer de novo. Porque quem sai da presença do Pai e vai parar no chiqueiro, a primeira coisa que o diabo fala com ele é o seguinte: Deus não te quer mais, o Pai não te quer mais, o Pai não quer saber de você mais. Mas eu tenho uma palavra para você aqui hoje. O Pai que te espera, Ele te abraça mesmo fedendo a chiqueiro, mas Ele vai te colocar uma roupa nova, vai te colocar um anel novo, vai te colocar sapato novo, vai dizer: esse é o meu filho.